Olá, pessoal. Tá bom. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, vocês? Tudo bem, testando o som aqui para garantir as tecnologias. Fernanda, você que está participando? Quem que está como organizador hoje? Isso, Fernanda. Fernanda, o pessoal está falando que ainda está com dificuldade de entrar. Quem que tá com dificuldade? A Renata Muramoto e o Rodrigo Gomes. Eu fiz um negócio legal, cara. Eu coloquei meu nome, track trace RX. Aí aparece lá. Se você não pôr a empresa. A Renata não está conseguindo. Coloquei o Fernando Boa tarde. Ô, Rodrigo, boa tarde. Não sei sobrenome, senão eu não deixo. Boa tarde. Aí vai aparecer seu nome lá desse jeito aqui. Também está bloqueado. Desse jeito. Vai ficar sem identificação. A gente já vai. Oi, Caio. Tudo? Oi, boa tarde. Hoje eu não. Olá, Renata. Se for rapidinho, sim, porque vai começar o evento lá. Gente, tem que ser com emoção, né? Senão... Começou a me dar um calor aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Microfone, câmera, alto-falante. E aí, Renata, tudo bom? Só seu hoje, hein? Oi, Elcio, eu falei aqui, tem que ser sempre com emoção, assim. Sempre com emoção, né? Eu tô tranquilo hoje, porque eu só tenho que falar. A Renata tá aí. Começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Elcio Brito. Eu sou sócio da SPI, sou pesquisador no GAESE. E nós estamos começando agora, né, a nossa nova rodada de discussões sobre a rastreabilidade do medicamento. A rastreabilidade do medicamento esse ano atraiu mais de 500 pessoas para essa discussão. Na verdade, hoje a gente teve aqui umas inscrições finais, passamos de 510 pessoas, na última vez que eu olhei, né? É um evento bem bacana, nós envolvemos todos os elos da cadeia, e essa sessão vai ser coordenada pela Renata, né? A Renata é sócia da Deloitte, ela tem especialização em acquisition, é uma das líderes em transformação digital hoje do país. Ela Não, mano, é muito esquisitão, bacana, cara, porque todo esse bate-papo. Ela é formada pela USP também, tem MBA também por lá. a gente pegar fazer essa E a gente gostaria agora de passar a porque palavra para a você, gente né? joga, assim, que Agora nem é a gente contigo. passou para você aí as Estamos todos evidências. muito A gente joga animados com o com tudo que você Ramon preparou Bela, junto para a gente. meu, é ramal, é senha, nessa sessão. tudo. Muito Que daí obrigado, Renata. funciona, entendeu? A gente só precisa entender qual que é a dificuldade. Só precisa ver qual que é a dificuldade. Muito obrigada, Elcio. Fernanda, eu acho que tem uma pessoa, um convidado com o áudio aberto. Ok, muito obrigada. Vamos esperar ela entrar aí. Você chegou a falar alguma coisa com a Gisele também?
pode me ajudar a fechar esse áudio, por favor? Já fechei. Tá ok, muito obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam muito bem e seguros. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores, então, a Faculdade de Medicina, a Poli, aos demais patrocinadores por realizar esse evento. Na próxima 1 hora... Na próxima 1 hora, a gente vai discutir um pouquinho dos do's e don'ts para os distribuidores. Eu vou pedir para a Marta projetar, por favor. Fernanda, se você puder viabilizar para que ela possa projetar. Faço sim. Já pode projetar. Ok. Bom, então, como eu comentei para vocês, né, então agradeço a todos os patrocinadores por viabilizar esse evento. Falando um pouquinho da nossa agenda para hoje, nosso objetivo aqui é disseminar um pouquinho do conhecimento sobre a serialização, com o objetivo de atender a normativa, discutir também um pouco dos do's e don'ts, em termos de planejamento, processos, gestão e tecnologia, compartilhando as práticas daqueles distribuidores que já começaram a sua jornada, que já fizeram um piloto, e o objetivo é que, como setor, a gente se organize nesse passo bastante importante para o amadurecimento da nossa indústria do setor de saúde. Como nós vamos organizar essa próxima 1 hora? No primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho dos impactos nas operações dos distribuidores, na perspectiva de quem já começou a fazer os pilotos. Num segundo momento, nós vamos discutir um pouquinho dos do's e don'ts para orientar os distribuidores que estão nessa jornada, no seu planejamento, na sua preparação, compartilhando boas práticas e terminar com uma finalização, discutindo um pouquinho desses benefícios e quais são os próximos passos para que vocês possam sair desse seminário com uma chamada para ação e que isso seja muito mais claro nessa jornada que vocês terão que percorrer. Quem estará conosco hoje? Gostaria de agradecer ao Cristiano e ao Carlos Madeira, da Anvisa. O Cristiano, ele atua na Anvisa desde 2003 e desde 2005 é especialista em regulação e vigilância sanitária. E desde 2018 ele está responsável pela assessoria da Gerência Geral de Monitoramento de Produtos, sujeito à vigilância sanitária, e é à frente do projeto de serialização. Estará conosco também o Carlos. O Carlos, ele é o engenheiro que trabalha no projeto de rastreabilidade desde 2017 e também possui a atribuição de gerente de transformação digital da Anvisa, gerenciando diversos projetos, entre eles o da serialização. Teremos também a Jade. A Jade é uma gerente sênior da Deloitte, focada na área de logística e distribuição. Temos também na organização do evento, acompanhamento de todo esse webinar, e que teve um trabalho aí bastante longo, prévio, de preparação, e a qual eu gostaria de agradecer. A Marta Santiago é uma gerente da Deloitte com foco na área de saúde. Estará conosco também como painelista o Leonardo Sesco Neto. O Leonardo, ele é engenheiro químico formado pela São Carlos, especializado em automação e controle de processos. Ele é o gerente de TI da GAM, distribuidora, e foi responsável pela implementação do piloto de serialização na GAM, sendo também membro suplente do Comitê Gestor de Serialização na Anvisa. Teremos também o Rodrigo Gomes. Ele atua no setor de saúde há mais de 25 anos e há mais de 4 anos como diretor da Business Unit de distribuição na Profarma Specialty. E teremos também Lauro Lunardelli, que é especialista em logística e cadeia de suprimentos, com mais de 12 anos de experiência, responsável pelo gerenciamento de 7 centros de distribuição no Brasil. Participou também do piloto da Anvisa para rastreabilidade de medicamentos.
E temos também o professor Ari, ele é professor da Mauá, responsável também pelo Núcleo de Sistemas e Produtivos Inteligentes e desenvolvimento de aplicações no conceito da Indústria 4.0. Então, gostaria de agradecer a todos que estão nesse painel, a todos que estão acompanhando o nosso seminário. Por favor, mandem suas perguntas pelo chat, que a gente, ao final dessa sessão, nós vamos endereçar todas essas questões e publicá-las. Nesse evento, especificamente, durante o mês de setembro inteiro, nós estamos cobrindo os assuntos de serialização. Hoje, nós vamos focar no elo da distribuição. Então, o nosso foco hoje são os impactos, os do's e don'ts para os distribuidores. E aí, eu gostaria de comentar um pouquinho desses principais impactos para os distribuidores. Ok. Então, pessoal, na parte de distribuição, basicamente o nosso processo, desde o recebimento, conferência, armazenagem, gestão dos estoques, separação e etiquetagem, até a distribuição. O grande foco dos distribuidores tem sido como implementar a serialização, que vai aumentar o nível de controle e integridade na cadeia, mas sem perder a produtividade, com foco em manutenção da produtividade. E aí diversos aspectos têm que ser considerados numa avaliação de como incorporar a serialização nos seus processos. Em relação aos processos, é importante você definir muito claramente o que isso vai impactar no seu processo, na sua atividade de conferência, se você vai bipar medicamento por medicamento para fazer a leitura do Data Matrix, ou se você vai fazer isso em níveis de agregação de caixa transporte. Então, esse é um ponto que eu vou pedir para os nossos painelistas discutirem com um pouquinho mais de profundidade. A partir do momento que você faz a abertura da caixa de transporte e você bipa, ou se você bipa no nível agregado da caixa de transporte, como você zela pela integridade física dos medicamentos que estão acomodados dentro da caixa de transporte. Um outro ponto bastante importante a ser considerado do ponto de vista de processos são as tratativas nos eventos do processo logístico. Então, como proceder se houver uma avaria, se houver uma logística reversa, se houver uma devolução, de quem é essa responsabilidade. Da mesma forma, as tecnologias terão que ser adaptadas para que você possa ter leitores de unidirecionais para bidimensionais, e muitos dos distribuidores terão itens que são serializados e itens que não são serializados. Então, como ele adapta os seus processos e como ele implementa a tecnologia para poder fazer esse acompanhamento de EAN e Data Matrix para o mesmo item, bem como você precisa fazer uma adaptação das suas linhas de separação, de picking e separação, considerando a questão da serialização. Então, eles vão comentar também um pouquinho sobre esta parte. E do ponto de vista de pessoas, quais são as capacitações necessárias e quais são as interações necessárias, principalmente para os tratativos de evento nos diferentes elos da cadeia. Então, eu gostaria de começar pedindo para o Leonardo, que fez o piloto na distribuidora GAM, comentar um pouquinho dos principais impactos que foram identificados no seu piloto. Boa tarde, pessoal. Bem, nós estamos, então, desde o início na Anvisa, trabalhando junto com o Comitê Técnico de Elaboração da Documentação e elaborando também internamente na empresa vários trabalhos associados à rastreabilidade. Inicialmente, quando tivemos o a primeira legislação associada à rastreabilidade, a gente começou a movimentar uma equipe internamente para a gente adequar os processos à rastreabilidade. Então, no início não tínhamos muita informação, fomos buscando
algumas possibilidades, mas somente na imaginação, até que a gente começou a fazer parte do comitê técnico, começou a entender mais profundamente como seria esse processo, e aí sim a gente tinha alguma visão para trabalhar internamente, junto com as equipes de processos, criar um modelo para estabelecer piloto, que a Gana, na época, foi eleita como um dos pilotos da rastreabilidade, e começar também a vislumbrar que tipos de equipamentos seriam necessários a gente se adequar, né, para não ter um impacto lá no final, quando vem a exigência da lei, ter que correr atrás de fazer essas substituições. Então, já desde 2015, a gente já vem substituindo equipamentos por equipamentos adequados para a rastreabilidade. Outro ponto foi com a questão de processos. Nós trabalhamos muito fortemente junto com a equipe logística. Nós temos 4 plantas de distribuição. A gente trabalhou aqui na planta matriz, que é em Tubarão, onde a gente identificou pontos críticos e, nesses pontos críticos, quais ações seriam tomadas para a gente conseguir se adequar para a rastreabilidade. Os 2 pontos principais, então, eles acabaram se tornando a recepção de mercadoria e a expedição da mercadoria. No ato da recepção, o grande impacto na recepção seria a leitura de cada IUM que a gente recebe, que acabou depois, junto com a Anvisa, encontrando uma solução, seria através da embalagem fechada, o IET seria o identificador da embalagem fechada. Isso, então, para o distribuidor, vai resolver um grande problema, né, para facilitar esse processo de recepção da mercadoria. Bom, internamente no armazém, a movimentação da mercadoria, o endereço de localização, ele passou a ganhar mais uma informação, que é essa informação do IET, até que a caixa seja aberta para fracionamento. Nesse processo de abertura da caixa, daí sim a gente, então, passa a validar os IUNs, que seria a identificação serial individual, né, de cada embalagem. E, a partir daí, então, a mercadoria será separada para a expedição. Então, no processo de conferência de expedição, passou-se a ler os códigos data matrix desses produtos. Hoje, nós temos esse piloto instalado na nossa área de produtos controlados, e cerca de 10% dos produtos a gente está fazendo a identificação na saída, sem comunicação com a Anvisa, comunicamos alguns eventos para testes, mas já estamos armazenando em nossa base de dados essas informações dos IUNs que estão sendo expedidos. Então, a gente já tem uma certa segurança do processo, de como vai acontecer a hora que aumentar esse número de SKUs, que a gente tem que expandir isso para as outras linhas, não só para os controlados. E temos algumas dúvidas que depois, no decorrer, a gente vai como identificar quais são esses IUNs, quando iniciar o processo, né? Depois a gente vai ter que discorrer alguns assuntos assim, porque hoje a gente pegamos os nossos produtos controlados, fizemos uma busca, encontramos quais desses códigos possuíam data matrix e cadastramos lá, esses aqui nós vamos passar a rastrear. E começamos a trabalhar assim. Então, no processo, quando a indústria iniciar efetivamente a serialização, a gente tem que entender como é que vai acontecer para a gente poder cadastrar esses produtos que estão sendo serializados e poder dar andamento no processo de acordo com a legislação solicita. Então, é um ponto também. E hoje também, quando a gente emite essas mercadorias para os nossos clientes, a gente não tem ainda como informar isso à Anvisa, pelo menos em homologação, porque esses clientes também ainda não estão cadastrados na Anvisa, que cada membro tem que ter seus cadastros devidamente, então tem um processo que a gente vai ter que trabalhar para a adequação disso
para não haver uma parada, uma ruptura, né, no processo de distribuição. Então, assim que a gente trabalhou, identificamos pontos críticos, criamos um piloto, modificamos os processos, adequamos o piloto e ainda estamos trabalhando nessa adequação para, no processo da implantação, a gente não tenha muitas surpresas. Seria mais ou menos isso. Perfeito, Leonardo, muito obrigada. A gente vai explorar mais alguns pontos que você comenta das implicações, as tecnologias e adequações de processo que você comenta. Mas antes eu gostaria de pedir para o Rodrigo e o Lauro citarem os principais impactos na Profarma Specialty, que tem uma outra característica e uma outra realidade na questão do próprio processo de distribuição. Então, Lauro, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Bom, acho que do nosso lado aqui, como a Renata disse, acho que antes de falar um pouquinho aí dos impactos, acho que é bacana a gente comentar um pouco a distribuição de medicamentos de alta complexidade, né? Um pouco diferente, o Rodrigo pode me ajudar a complementar aí, um pouco diferente do varejo tradicional. Nós trabalhamos com produtos de doenças raras, nosso carro-chefe são produtos que precisam de controles de temperatura em câmara fria, armazenagem, então a gente tem um trabalho interno dos nossos CDs muito artesanal, eu diria, dado a complexidade desses medicamentos, vacinas, altos valores agregados, processos de picking, packing que necessitam da pessoa fazer a embalagem desses produtos que transportam aí embalagens diferentes no last mile. Então, nós basicamente com SLAs muito apertados, né? Então, quando se fala-se de perda de produtividade, basicamente nós somos o pulmão aí das clínicas e dos hospitais. Temos contratos em que a gente tem SLAs de atendimento de até 3 horas, entre a captação de pedido e atender um paciente que está necessitando de uma medicação, a gente tem 3 horas para chegar até um hospital. Então, é um pouco produtividade, ou qualquer minuto dentro do nosso armazém olhado e cronometrado, isso de forma frenética, porque a gente tem uma vida ali do outro lado da cadeia. E aí, Rodrigo, se você quiser complementar um pouquinho, acho que nessa introdução aí de especialidades. O Lauro cobriu bem. A gente pode criar aí talvez uma falsa percepção de quem trabalha no mercado de alto custo e alta complexidade por atuarmos com quantidades menores de itens a serem vendidos e entregues. A gente tem aí talvez um nível de complexidade menor, mas se a gente buscar a nossa realidade do dia a dia e entendermos o quão unitarizado todo o nosso processo de entrega, o quanto é um processo artesanal, como o Lauro bem falou, traz uma complexidade enorme, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa fazer com que todo esse processo de serialização ele aconteça, não exista perdas de SLA para um paciente oncológico que está esperando a infusão ali na sua cadeira, com questão de minutos, pode fazer uma diferença muito grande na vida desse paciente. Então, é uma sensibilidade muito grande e uma preocupação também de como que, num processo end-to-end, os nossos parceiros que estão comprando os medicamentos, eles estarão preparados para essa mudança toda, né? Existe muito volume no canal público, bastante volume no canal privado, e todo mundo vai ter que estar na mesma página. Então, hoje a gente fala bastante do que é a distribuição, a indústria, o lado de cá fazendo esse processo, mas a gente vai ter que também, de alguma maneira, ajudar toda a cadeia para que tudo funcione perfeitamente. Aí, Renata, acho que complementando aí, do ponto de vista do piloto, o que a gente pôde perceber, né? Então, a gente já, no mercado de especialidades, e aí não é uma característica nossa do mercado como um todo, a gente já cria a individualização do medicamento na entrada, né? Porque hoje o código EAN do produto ele não tem a informação de lote e validade, então a gente cria uma etiqueta interna. Então já começa na entrada um processo muito artesanal e humano de
conferir unitariamente cada produto, seja pela particularidade que eu preciso medir a temperatura do produto, seja pelo valor agregado. Então, no piloto, a gente pôde perceber, a gente basicamente separou uma linha dentro do nosso armazém, só para fazer um piloto com 2 clientes e 2 indústrias, obviamente numa escala muito menor, porque a gente tinha um tempo de espaço ali menor para cumprir o piloto, e a gente percebeu que a gente elimina uma etapa inicial que hoje a gente faz a etiquetagem desses produtos, podendo fazer a leitura diretamente do Data Matrix, onde a gente já tira essas informações de lote e validade. Então, para a gente, o que a gente pôde analisar é que existe, sim, principalmente no procedimento de entrada, um ganho de produtividade que hoje é a mão humana ali fazendo a etiquetagem desses produtos, e muitas vezes um erro ali, a gente envia a informação para o elo da cadeia seguinte com uma forma errada, né? Então, a gente enxergou. Lógico que a gente não consegue ter 2 linhas separadas no nosso armazém quando a gente fala em termos de produtividade, então a gente fez o dever de casa, como até falado aí anteriormente pelo Leonardo, a gente identificou todo o nosso parque tecnológico. Hoje o nosso WMS ele não está preparado para receber integrações, então a gente inicia no mês de outubro agora a mudança do nosso WMS, então nós investimos nisso, então o projeto de rastreabilidade fora piloto, ele se inicia na Proforma Specialty a partir do mês 10 agora, e ele vai nascer junto com a troca do nosso WMS. A gente tinha até uma discussão interna, porque quando a rastreabilidade a gente começou a conversar, é um projeto de IT, é um projeto, e hoje a gente vê que é um projeto multidisciplinar, não é um projeto só de IT, é um projeto da área de vendas, é um projeto da área de operações e logística. O nosso próprio fórum aqui olham o quão multidisciplinar porque é um tema que abrange todas as áreas. Então, na Proforma Specialty, a partir do mês 10, a gente inicia o projeto de rastreabilidade com a troca do nosso WMS, com uma equipe multidisciplinar, e aí a gente já quer iniciar nisso, revisando todos os processos, né? Então, a gente vai ter que trocar todas as nossas POPs e procedimentos internos com a entrada do WMS, mas já enxergando a rastreabilidade, e aí a gente vai nesse processo dessa forma. Então, foi falado também de tecnologia, fizemos dever de casa, trocamos os nossos leitores, os nossos terminais de conferência, e a gente está pronto para iniciar aí essa virada a partir do próximo mês. Muito obrigada, Rodrigo e Laura, por compartilhar. Eu gostaria de perguntar para o Oscar, presidente da Bafarma, acho que no primeiro dia do seminário, o Cristiano da Anvisa, que está aqui conosco, ele nos informou, né, que na consulta, na RDC que será divulgada, vai ser possível você ter, então, o código na caixa de transporte. E aí, conversando com o Oscar, a gente estava numa questão de, antes, os distribuidores, eles abriam a caixa de transporte, faziam uma conferência visual. A questão de você abrir a caixa de transporte e ter que bipar todos os medicamentos poderia ter um impacto em produtividade. Então, Oscar, eu gostaria que, baseado nas boas práticas de distribuição, quais serão os impactos e algumas recomendações em relação à questão da conferência? Oscar, está no mudo. Agora sim, eu acho. Agora está? Funcionou. Vamos lá. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Renata. Eu vou complementar só o que o Lauro da Proforma Specialty falou. A grande diferença é justamente essa, volume. E quando a gente fala em volume, fica muito difícil fazer o recebimento da mercadoria lendo unidade por unidade, um por um. Então, essa é uma grande diferença que ela pode ser uma grande vantagem, porque você facilita muito, dá uma agilidade no processo de recebimento, lendo o código IF, o código de transporte. Gera alguns problemas que a gente está prevendo. Hoje a gente tem um índice de erro
quando a gente recebe a mercadoria, que a gente identifica proveniente da indústria. Quando a gente for ler o código, a gente vai receber e não vai identificar de imediato no recebimento esse erro. Esse é um dos problemas que a gente sabe que vai enfrentar, mas não tem jeito, tecnicamente é impossível a distribuição, os distribuidores da Abafarma fazerem de outra maneira. A gente recebe carretas e carretas de medicamentos. Para ter uma ideia de ordem de grandeza, hoje a gente faz expedição de 7 milhões de unidades por dia, são 70 centros de distribuição, e o impacto maior nisso, Renata, é o tempo. A gente tem também o tempo de entrega, um SLA de 16 horas em qualquer lugar do país, e abastece 70 mil pontos de dispensação por dia. Qualquer segundo na operação que se perca com leitura ou no processo, impacta a produção como um todo. E esse eu acho que é o maior desafio na mudança dos processos. Muito obrigada, Oscar. E um ponto bastante importante, o Lauro e o Rodrigo comentaram sobre a questão dos SLAs, da tempestividade na entrega, e eu queria perguntar para o Lauro e para o Rodrigo a questão dos transportadores. Até conversando com o Cristiano, a normativa é muito clara nos elos da cadeia, então para os detentores, distribuidores, atacadistas e varejistas, até os dispensadores. Então, ele não tem ali a normativa para os transportadores. Então, eu gostaria de entender um pouquinho, Lauro e Rodrigo, quais serão os procedimentos e adequações que terão que ser feitos junto aos transportadores para garantir essa integridade, porque até o ponto que o Cristiano da Anvisa comentou, né? Você pega na entrada e na saída. Então, o transportador, ele é só realmente esse meio. Então, você acaba tendo a informação. Mas como isso impacta os processos de vocês? Bom, acho que a gente conversou um pouco sobre esse tema, porque muito dos fóruns, pelo menos que eu participei, acho que o foco não estava no transportador, e quando a gente pensa, o transportador ele é uma extensão ali do distribuidor, e a maior parte dos eventos eventualmente acontece na mão da transportadora, né? Uma avaria, um sinistro ou qualquer intercorrência aí no meio do last mile aí na entrega para o cliente final. Obviamente, quando a gente olha o mercado de distribuição e principalmente dos transportadores, nós não estamos falando principalmente de entrega fracionada, de grandes operadores logísticos, são empresas médias, transportadores que têm eventualmente até dificuldades aí de recursos em grandes investimentos e necessitam de uma adaptação nesse processo, né? Diferente do lado da indústria, que já estão trabalhando aí com operadores logísticos já de grande escala e que eventualmente já estão até atualizados. Mas quando a gente olha a distribuição fracionada, que é o ponta a ponta, entregar naquela cidade que faz divisa com o estado, a gente está falando de transportadores médios e que necessitam de toda essa adequação. Renata, vou ser muito sincero, acho que as conversas com esses transportadores estão muito longe no sentido de como eles estão se adaptando a isso. Acho que existe uma certa interrogação, inclusive, para eles, tá? Mas sim, acho que é uma preocupação legítima, pertinente, que a gente tem que colocar essa discussão, porque, de fato, é a realidade hoje no Brasil de distribuição, principalmente no last mile. Tá? Uhum. E acho que... Oi, Rodrigo? Você ia fazer Não, desculpa, só complementar uma... Você quer falar primeiro? Por favor, Renata, fica à vontade. Rodrigo, acho que é o ponto que eu ia comentar, né? Então, a partir do momento que saiu do distribuidor, foi a informação, né, do Data Matrix, intermediado por um transportador que está homologado, então isso vai constar tudo na questão da serialização. O grande ponto é se houver agregações e desagregações de caixa de transporte, como vocês reportaram, e se esse planejamento logístico, né? Se há uma mudança de transportador ou não, porque ele vai até um hub, chegando num hub, se ele capilariza em outros transportadores, então tem que avaliar muito essa malha logística e a forma da distribuição
para garantir que essas informações ela garante a integridade e a informação, né? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa considerar nesse processo é que o transportador ele tem que ser caracterizado como uma extensão do distribuidor, né? Então, aquilo que quer que aconteça com o transportador ao longo desse processo, como é dever e responsabilidade do distribuidor como coparticipante, vai precisar existir um entendimento entre esse prestador de serviço que nós temos enquanto distribuição, para que ele esteja alinhado. E aí fica aquela preocupação, mas que também é parte do processo a gente tentar tornar isso um pouco mais simples do que a princípio alguns parceiros podem desenhar, né? Eu acho que está muito mais relacionado até a um entendimento de processos, a desenhos de POPs que sejam compartilhadas e que sejam seguidas e que tenham tracks contínuos, né? Para que a gente possa ter certeza de que esse parceiro está conduzindo da maneira correta e mais até do que um grande investimento em tecnologia, porque não pode ser um processo que desestimule quem está trabalhando com uma boa expertise nesse canal, mas ao mesmo tempo ele precisa estar na mesma página com relação às adequações. Então é um desafio, mas a gente entende que é possível, porque hoje um transportador que trabalha conosco lá na Profarma Specialty, por exemplo, ele apresenta validações necessárias para que ele possa transportar um medicamento de alto custo e alta complexidade. E a gente precisa entender que a serialização vai ser mais um desses processos, que não necessariamente seja muito oneroso ou que não necessariamente seja visto como uma coisa simples de ser adequada, mas com o devido peso e possível para que todos possam estar adaptados num curto período de tempo e que todos esses processos citados por você, Renata, terceirizados, quarteirizados, que todos estejam na mesma página e sigam o que o distribuidor tem como premissa quando tem o direito de distribuir um determinado medicamento da indústria. Bem lembrado pelo Rodrigo, acho que só para complementar, será pré-requisito, né? Hoje, qualquer transportador, operador para trabalhar conosco tem uma série de pré-requisitos, desde regulatórios, sanitários, e a serialização vai ser um pré-requisito, mas, de novo, essa responsabilidade é nossa também, a gente precisa dar apoio, estender o nosso braço ali para o transportador na ponta, para apoiar eles nesse processo também, porque faz parte da cadeia. Uhum. E aí eu estou vendo algumas perguntas aqui que a gente tem, foram discussões nas nossas preparações. Eu gostaria de pedir para o Leonardo da GAN comentar sobre os principais procedimentos em relação à operação de medicamentos serializados e não serializados. A gente teve muita discussão entre viabilidade de segregar linhas de separação de PIC, né? E eu gostaria de que você pudesse comentar um pouquinho, Leonardo. Bem, como eu comentei, hoje a gente está fazendo esse piloto em cerca de 10% da nossa linha de produtos controlados. A gente procurou estabelecer na mesma linha, simplesmente através do cadastro da mercadoria e identificando o código GTIN da mercadoria, ele já induz o operador a fazer a leitura do código unidimensional ou do data matrix para a leitura do serial. Então, a gente aproveitou a mesma linha para fazer as duas operações. Leonardo, acho que foi bem interessante a tecnologia, né? Que quando você faz a leitura do EAN, você sabe que aquele item pelo cadastro é um item serializado, então você faz também a leitura do data matrix. Exatamente. E na recepção de mercadoria, a gente manteve inicialmente, né, com a leitura do IET, né, que é a embalagem fechada da mercadoria. Então, esse IET ele vai ser movimentado dentro do nosso centro de distribuição até o momento da abertura da caixa para fracionamento. Ele vai se transformar em IUNs. Existe também uma segunda contingência, que é caso não consiga encontrar o IET ou não ter algum problema, a gente fazer também a leitura
dos íons da embalagem, né, fechada. Então, a gente vai abrir essa embalagem e vai fotografar, né, através de uma metodologia, uma tecnologia de imagem, vai capturar os íons que tem nessa caixa e remontar as caixas, né, para a gente dar entrada nessa mercadoria no CD. E, Leonardo, vocês estão fazendo essa leitura no recebimento e na expedição ou um pouquinho antes da expedição? No recebimento e na expedição, no momento de conferir a mercadoria, que nós temos o distribuidor, no nosso caso, a maioria das mercadorias, eu chutaria, não tenho o número, mas entre 80% e 90% dos produtos são fracionados. Todos esses produtos passam por uma conferência antes de ser embalados e expedidos. Nesse processo de conferência é que é feito a leitura do que é expedido para o cliente. Muito obrigada, Leonardo. E, Cristiano, eu gostaria de pedir se você pudesse fazer algumas considerações na discussão que nós tivemos. Então, boa tarde. Eu acho que assim, é importante destacar, né, assim, as empresas que participaram dessa fase de testes, né, do piloto, foram fundamentais, né, de agradecer a GAN, né, o apoio da Bafarma, os participantes, porque a gente conseguiu validar uma proposta, né, de definições, de especificações, de software, e esse software a gente está finalizando, né, junto com a USP, com o pessoal do GAESE, para que breve a gente publicando a RDC já esteja pronto, e reforçar que nós estamos no momento agora de implementação, né, um momento que a gente está chamando, né, e solicitando, né, orientando a todos os distribuidores aí que comecem as comunicações, né? A gente não vai ter nenhuma cobrança nesse momento, ou seja, o sistema, várias coisas que a gente testou, elas não vão estar funcionando agora, que o objetivo não é fazer a rastreabilidade no sentido de dizer que está errado, que não fez corretamente um processo. É um momento de implementação em que a gente entende que vão ter vários ajustes, né, finos, aí, como vocês fizeram ao longo dos anos, vários distribuidores, que vão precisar ser feitos, né, no procedimento de trabalho, né, no processo, né, de recebimento, de expedição, etc., né? Então, esse momento é o momento que a gente está orientando, né, a maior parte possível, né, que já comece as conexões, já se conectem à solução, envie os dados, vê se está correto o arquivo e ver o impacto dos procedimentos, ver o que vai acontecer, né? Você já tem experiências aí que essas empresas estão passando para vocês, né? E que vão permitir, e vocês têm que viver, porque tem realidades, né, detalhes às vezes diferentes da tecnologia que usa, né, do contexto que o trabalho. Eu já trabalhei em Belém lá e lembro do caminhão que chegava lá e subia em cima de uma balsa e seguia até cidades do interior, né, e trocava de caminhão. Então, você sabe que tem operações bastante complexas, né, que multimodais e que a gente não viveu durante esses testes, essa fase piloto. Então, esse é o momento da gente estar passando esses dados, vendo o que acontece, vendo os problemas que tem. A gente tem tempo até fevereiro de 2022 para fazer essas correções, né? E também lembrar uma preocupação com os tempos, que o tempo que está na RDC é o tempo máximo de comunicação. Então, se a empresa ela faz uma operação tão rápida, né, como o pessoal apresentou aí com determinados produtos, né, que em 3 horas, né, chega o produto, já tem que estar lá com o paciente, né, a solução pode ser comunicada antes, né? Então, são os tempos máximos para a comunicação, né, após a realização dos eventos. E se precisa de alguma verificação, é importante lembrar que o processamento não é online. Ou seja, acho que quem conheceu da Europa, não conheceu a nossa solução, mas a da Europa, o pessoal pica lá o produto e ele já acusa, se fosse na hora, né? E o SLA deles é alguns segundos, né? Eu acompanhei lá com o pessoal na Infarmed em Portugal.
numa distribuidora. Então, o pessoal já escaneia o Data Matrix e o sistema já acusa lá se é verdinho, se pode seguir, né, para a expedição ou não. Então, a nossa solução aqui não é desse formato, né? É uma solução que os controles internos prevalecem, ou seja, a empresa tem que manter suas boas práticas, validar seus recebimentos, seus despachos e comunicar para o SNCM, e o processamento vai ser depois. Então, ela não substitui, o SNCM não vai dar resposta online para ela se aquele produto está próprio para consumo ou não. Ela não vai dar naquele momento. Ele pode fazer isso, mas não é o que é exigido dos distribuidores. Então, os distribuidores eles têm que ter as boas práticas, né, validar o seu recebimento, validar a sua expedição e comunicar para o SNCM. Essa é a rastreabilidade que a gente chama vertical, né? E ela não é online, tá? E um outro elemento que eu acho que é importante, né? A solução foi toda pensada para que as empresas enviassem mensagens numa anotação XML, né, por um web service, ou seja, não tem que ninguém entrar em tela. Tá? Então, isso possibilita que o que o pessoal já está trabalhando aí, trocando os sistemas dele para que tenha um sistema que possa se integrar. A gente também já viu lá que o pessoal às vezes tinha que trabalhar com 2 sistemas, um sistema lá para comunicar com o SNCM e outro sistema de logística interna. Então, a nossa solução aqui não necessita, né, quem não conhece, que a pessoa entre numa tela Anvisa com login, senha, nada disso. Ela pode adquirir soluções de mercado que podem se integrar a outras soluções de mercado que ela já usa, né? Então, eu acho que isso também é um processo aí que precisa de algum tempo para o pessoal trabalhar, né? E, finalmente, a questão dos transportadores. Eu acho que é uma discussão que a gente, como o pessoal falou, a gente não fez no começo, a gente estava muito trabalhando quem faz a integração vertical, né, que é o detentor do registro, o distribuidor, né, o varejista e o serviço de saúde. Então, esses que a gente trabalhou, esses que se comunicam com o SNCM verticalmente, mas a gente sabe, né, e vai ter uma discussão até depois da rastreabilidade horizontal. Então, essas soluções têm que ser pensadas para que, no caso, você expediu uma empresa, né, de transporte, ela quebrou, ela não tem outro caminhão, você vai precisar de outra empresa de transporte, né? Então, essa informação tem que estar voltando, você tem que estar retificando junto ao SNCM, que é outra empresa, né? Dizendo, olha, eu informei uma empresa, agora estou retificando a mensagem a outra empresa, para que quando chegue no outro elo da cadeia, né, não há um conflito, não há um problema no futuro lá, quando for fazer a rastreabilidade daquele produto, né? Indicando uma divergência aí, olha, eu mandei por um e chegou por outro, o que aconteceu, né? Então, essa rastreabilidade horizontal nessa discussão, eu acho que ela abarca essas questões de transporte, principalmente, né? Mas ela ainda não é algo que a Anvisa vai prover, tá? Isso é importante, tá? O que a Anvisa está trabalhando e monitorando é a rastreabilidade vertical, ou seja, a informação que é comunicada da indústria, da distribuição e do varejo e serviço de saúde. Tá? Então, é esses que se comunicam com a gente. Os transportadores não se comunicam com a SNCM. Tá? Perfeito, Cristiano, muito obrigada. Eu gostaria de começar também agora a gente discutir os do's e don'ts. E dentro das nossas preparação para esse evento, né, então surgiram diversos pontos em relação a, primeiro, no planejamento, informe-se sobre os requisitos, entenda a norma. Muito importante, aprove os investimentos requeridos. Então, temos aqui momento de orçamento para o próximo ano. Então, não esqueça de considerar esses orçamentos. Como já foi dito até pelos painelistas aqui, considere e engaje um time multidisciplinar. Então, não só tecnologia, não só operações, mas coloque qualidade também, desde o início. Avalie a maturidade dos seus processos e das suas ferramentas. Entenda o seu processo de fim a fim. E pense não só dentro das suas fronteiras, mas na cadeia, o elo que vem antes e o elo que vem posterior. Como o Oscar comentou, defina esses procedimentos para assegurar a integridade horizontal na cadeia e como você vai fazer o tratamento das eventualidades. De tecnologia, o Leonardo ele salienta sempre a questão de ter leitores com alta capacidade para não prejudicar a produtividade e você poder ler em diferentes posições. Tem que ter conectividade na linha. Vamos falar um pouquinho sobre o balanceamento das linhas, para que você possa ter um balanceamento inteligente nessa questão de agregação e desagregação.
combinado com a serialização. Alguns pontos que nós discutimos de don'ts aqui: não implemente sem você pilotar antes, não deixe para pilotar na véspera. Então, como o Cristiano comentou, fevereiro de 22, ele é uma T, né? Então, já utilize esse momento, a Anvisa não estará fazendo uma avaliação dos dados informados, então aproveite esse momento para poder testar as suas operações. Não deixe de considerar todos os elos da cadeia, como o Cristiano também comentou aqui, a questão da integração horizontal. Defina muito claramente essas responsabilidades, e a responsabilidade pela informação dos eventos é de quem estiver com o medicamento no elo da cadeia. E não automatize sem modelar antes as suas linhas. E aí, falando um pouquinho dessa parte de tecnologia e balanceamento de linha, eu gostaria de pedir para o professor Ari comentar um pouquinho o que ele tem visto, projetos que ele tem pilotado para fazer essa otimização no picking, na separação com a serialização. Professor Ari? Pronto, agora sim, e comunicando. Boa tarde a todos, é uma honra, muito obrigado, Renata, obrigado ao pessoal todo que está apoiando. Eu sou um neófito, digamos, nisso, eu vou dar minha contribuição dentro da ótica dos desenvolvimentos que a gente faz no Núcleo de Sistemas Produtivos Inteligentes na Mauá, que é trazer os conceitos das tecnologias habilitadoras da quarta revolução para serem utilizadas em novos arranjos industriais dentro do conceito de indústria 4.0, né? Então, a gente, além de estudar, a gente executa, faz, realiza, constrói, né? Então, nós construímos um piloto, e a gente construiu um piloto não de laboratório, a gente construiu um piloto industrial numa empresa, né? E consideramos todos esses aspectos que a gente discutiu de do's e don'ts, eles são importantíssimos. Porque o que a gente discutiu pouco aqui é que eles poderão ter um impacto econômico violento na operação. E se você não fizer planejadamente, não fizer um piloto, não se planejar, não desenvolver o projeto de uma maneira dentro das tecnologias e utilizando as tecnologias que estão disponíveis agora, isso poderá causar um impacto na empresa, né? Então, eu achei muito legal que alguém falou, isso não é um projeto de IT. Esse não é um projeto de tecnologia de informação, mas é um projeto que tem que estar pronto para uma cadeia de valor, dentro dos novos conceitos de agregação de cadeia de valor. Então, a tecnologia tem que melhorar a cadeia de valor, e ela deve, então, e é isso, que é um pilar da 4.0, ela deve ser uma cultura baseada em dados. Você tem que acreditar no processo, no sistema e nos dados que os sistemas te dão em tempo real para tomar a decisão. Por isso é importante pilotar, né? E isso vai te trazer aprendizagem, e a aprendizagem é que vai te fazer evoluir. Aproveitem esses 2 anos para aprender com os dados, evoluir e fazer um piloto conectado. É a outra palavra-chave. Sem conectividade não haverá progresso. Então, você já pense a sua linha conectada. Conectada aonde? Conectada na cadeia, na plataforma, no Big Data, no mundo. Porque o mundo vai te ensinar com os erros ou vai te ensinar com as experiências bem-sucedidas. Então, a gente desenvolveu um sistema que prevê essa evolução. E é importantíssimo que as interfaces sejam interfaces baseadas em tarefas e não em eventos. Isso é importante porque ela te dá o que fazer e não o que está acontecendo. Isso é importante num sistema ágil. E a interface tem que ser específica para cada usuário. Não é a mesma ao longo de toda a cadeia. Não é, ela deve ser. Os dados são padronizados, mas as interfaces são customizadas. Isso é importante, né? E por último, não por último, mas eu não quero me alongar muito. Isso é um tema que dá para a gente se discutir bastante. É muito interessante que a conectividade te proporcione o que vai te fazer evoluir para um patamar melhor, que é a construção de um modelo virtual, para você poder simular no mundo virtual o que acontece no teu real, né? Então,
Não adianta ser só conectado se você não consegue reproduzir no mundo virtual o que está acontecendo no mundo físico e poder testar no mundo virtual antes de testar no mundo físico. Isso agiliza, diminui o tempo, além de diminuir o tempo, diminui muito o custo, né? E, obviamente, computação em névoa, pré-processamento local, estudo de dados contextualizados, isso acho que o pessoal de TI conhece bem, né? Então, isso resultou no sistema que nós projetamos, um distribuidor médio, não é para um grande distribuidor, né? É um sistema inteiramente modular e flexível, onde cada parte do sistema funciona sozinho. Então, o sistema de identificação ele pode ser usado sozinho. Ele é modular e não é fixo em nenhum lugar. Ele é flexível, ele pode ser rearranjado, remontado para necessidade. Então, ele é como se fosse um Lego de soluções que pode ser usado por um dispensador para identificar o código e se é falso ou se está vencido ou não, mas pode ser usado num fracionador para separar dentro da linha. Então, esse é o conceito. O sistema tem que ser modular, interoperável, flexível e conectado. Conectado. É isso. Tudo bem? Só isso, né, professor Ari? Simples assim. Mas aí eu quero dar uma notícia. As tecnologias estão simples de serem usadas agora, tem muitos sensores que estão baratos, a integração não é mais complicada, as soluções são possíveis, né? Então, a gente desenvolveu esse sistema em, sei lá, 4 meses e meio. Ele começa a operar dia 30 de setembro. Ele tá agora em integração nesse momento. Daqui a 15 dias ele começa a operar. E pena, depois a gente pode passar o que aconteceu com ele para vocês. Tá? Perfeito, professor Ari, muito obrigada. Jade, eu gostaria de pedir para você falar brevemente suas perspectivas em relação à produtividade na linha, algumas ideias. Gente, primeiro, obrigada aí pela oportunidade de participar aqui no painel com vocês. Bom, conforme todo mundo já falou, a gente sabe que tem alguns desafios, dado o grau de maturidade de cada empresa, com o olhar do distribuidor, do operador logístico ou da indústria, né? Quando a gente fala de produtividade, no exemplo, por exemplo, aqui da Farm Specialty, eles, por obviamente, orientação dos seus produtos, eles já precisam olhar no menor nível da SKU, né? Então, hoje a gente sabe que o grande desafio da serialização precisa ser lido e conferido os medicamentos no menor nível e agregado no nível da caixa-mãe, né, na caixa secundária. Não tem uma obrigatoriedade de olhar no nível pallet, mas seria interessante ter estes casamentos também no nível pallet. Então, a gente sabe que por conta, e principalmente com foco varejista, é claro que quando você faz uma conferência cega, você traz mais velocidade ao seu processo. E aí, a partir do momento que a gente tem o desafio da serialização, você vai precisar abrir a caixa, pelo menos no nível caixa-mãe, e dependendo do medicamento, você precisa olhar no menor nível da SKU, e aí tem tecnologias que podem te auxiliar nisso. Então, quando a gente pode olhar para o universo de varejista de farma, você pode colocar, às vezes, um carrossel com leitores nas suas linhas, que vai ajudar nesse processo, para você mitigar estes impactos de produtividade. É claro. E aí a gente vai seguir as boas práticas de distribuição, que são grandes pontos que precisam ser considerados ao longo da cadeia, porque a gente tem mais benefícios do que malefícios. Então, precisa ter essa adequação, e aí cada vez mais, cada varejista, e a depender do grau de maturidade de cada empresa, o que faz sentido, né? Porque a gente também não pode, tem que atender a regulação, mas também, a depender do tamanho, do grau de maturidade, qual é a melhor tecnologia? É uma tecnologia em esteira, é um carrossel para ajudar, um sorter para ajudar a fazer a separação. A gente pode aprender com outras indústrias, como a indústria de cosméticos, que usa o Pick to Light para poder fazer a separação em caixas menores, para poder entregar, às vezes, uma caixa com N itens numa farmácia de bairro, por exemplo, que a gente sabe que não tem condições de ter um estoque grande para armazenar um pallet. Então, estes desafios vai depender muito desta maturidade, e existem, obviamente, soluções em todo esse sentido, justamente para mitigar esse processo, e aí sim avaliar também se haverá impacto em mão de obra ou não. Num primeiro momento a gente entende que não, mas é algo que a gente vai ter que avaliar de empresa para empresa e como que elas estão estruturadas nesse sentido. Muito obrigada, Jade. E aí, para considerações dos minutos finais, eu gostaria de pedir para o Leonardo Dagan
sua grande recomendação para quem está iniciando essa jornada dos do's e don'ts? Eu mudei meu sistema de som aqui, talvez tenha melhorado um pouco. Bom, o que não fazer? Não arriscar, né? Então, eu sou de acordo com o professor Ari, quando ele fala que a gente tem que efetivamente ter um piloto, a gente tem que ter um projeto, tem que ter um modelo adequado para saber onde que vai chegar, quais são as limitações do processo implementado, para evitar surpresas no final. E não sair arriscando, implantando, comprando qualquer solução que acha que vai se encaixar como uma luva, porque não. Ela tem que ser integrada no processo, ela tem que dar produtividade e tem que entregar no tempo certo e com as informações corretas. É isso. Muito obrigada, Leonardo. Rodrigo e Lauro. Rodrigo, quer pegar o gancho aí? Bom, pessoal, entrou aí? Entrei. Bom, acho que seguindo um pouco também no que o Leonardo falou, a gente conversa muito a respeito de todos esses processos por aqui, né? Eu e o Lauro já estressamos muito esses assuntos. Em algum momento também nas nossas prévias já foi falado. Acho que o principal conselho, dois principais conselhos que eu acho que a gente pode deixar. Primeiro, de fato, tratar como algo multidisciplinar, como já foi extensivamente falado aqui, né? Todos estarem de fato envolvidos e aguerridos. Eu tenho uma equipe comercial muito grande e ela já está bem conscientizada de que isso é importante. Então, mesmo para quem inicialmente não teria nenhuma relação imediata, que se pudesse ser colocado um board é legal. E um outro ponto que eu acho importantíssimo falar a gente tem sempre aquele modelo de tratar as mudanças, tentando implementá-las muito próximas da data limite para que ela seja obrigatória. Não façam isso. A ideia é você tentar, o quanto antes começar a fazer o exercício, começar a fazer os testes, para que na hora em que isso de fato se tornar obrigatório, que todas as possibilidades já tenham sido aventadas, discutidas e os problemas sanados. Renata, acho que é um resumo aí do que todos já colocaram, tratar efetivamente, como a gente tem tratado na Profarma Specialty como prioridade. Acho que é um projeto que é acompanhado desde o presidente da empresa com todos os heads de unidade de negócio, bem multidisciplinar. E a gente tem olhado isso muito no detalhe, porque envolve não somente planejamento, processo e investimento em CAPEX. Então, basicamente, você vai mexer, do ponto de vista do distribuidor, na espinha dorsal da empresa, né? Você vai mexer em WMS, você vai mexer em todas as operações. Então, é um projeto que requer, sim, um foco muito grande em revisão de você virar basicamente todo o seu processo. Mas, de novo, acho que tem que ter ganho de produtividade, tem que ter mudança de cultura e acho que tem, para a cadeia como um todo, um benefício muito grande. Aí a gente acredita bastante que é uma mudança de patamar e para a gente é um caminho sem volta, literalmente. Muito obrigada a todos os painelistas. Eu gostaria de terminar aqui. A gente discutiu ao longo das nossas preparações e acho que todo mundo aqui está acompanhando os benefícios da serialização. Então, é um passo importante de inovação rumo à indústria 4.0. O Cristiano já falou da questão sobre minimização de roubos, furtos, adulterações. Você tem um melhor controle, uso racional de medicamentos, ter visibilidade do seu estoque. Então, são inúmeros benefícios. Como próximos passos, é importante lembrar que existe, pela normativa, o início da serialização a partir de até dezembro de 2020, ou apresentar um plano de implementação, no caso dos detentores.
Isto não é uma regra para distribuidores, e o prazo máximo para toda a cadeia para início da serialização até fevereiro de 22. E aí, como consideração final, gostaria de pedir para o Oscar comentar aqui qual que é a sua grande recomendação para o setor de distribuição. Bom, eu gostei muito da fala do Rodrigo, né? Eu acho que, assim, o don't não deixe para depois, e o do comece agora. Porque o mercado de distribuição é extremamente competitivo. Todo mundo que está nesse mercado já tem uma capacidade bastante grande e um entendimento bastante grande dos seus negócios, principalmente na logística. Todos eles sabem onde buscar informação, essa discussão já vem de algum tempo, todo mundo tem condições de fazer. O que vai faltar e o que pode dar errado é não priorizar nesse momento e deixar para a última hora. Eu tenho certeza que qualquer distribuidor que está hoje no mercado, se sentar com a sua equipe e tratar com prioridade esse tema, vai ter sucesso na implantação. Agora, se deixar para a última hora, realmente fica muito difícil. Não é um processo... apesar de ser um processo simples, mas ele não é um processo trabalhoso. Então, assim, a recomendação é que botem na agenda isso esse ano ainda. 2022 está aí, né? A gente depende de investimentos em sistemas, em mudança de procedimentos, processos, investimentos em equipamentos. Os orçamentos estão sendo elaborados esse ano, para o ano que vem. Então, quem não começou ainda, tem ainda tempo para iniciar o mais rápido possível. E, Cristiano, todos os testes agora não estão sendo avaliada a qualidade dos dados, certo? Não precisa ter receio. Então, é o momento da lei de implementação, né? Acho que teve muita discussão, né, com o setor, os caras acompanhavam no comitê gestor, na consulta pública, o pessoal que é a última data. E a gente, enquanto regulador, está dizendo, não, eu preciso que o pessoal comunique antes, né? Então, assim, e a gente conseguiu afinar, né? O detentor de registro vai submeter um plano, a gente não está cobrando nenhum plano, nenhum compromisso formal do setor de distribuição, mas a gente vai estar monitorando, então a gente vai estar vendo quem está conectando ao longo dos meses, vai levar para o comitê gestor, né, o Oscar, lá, o Leonardo vão estar lá, e a gente vai ter que dizer, olha, quantos já conectaram, né? A gente vai ver que problemas que tiveram, né? E aí a gente discutir, né, para a gente chegar com o mínimo de impacto, o mínimo de problema, né, na vigência da lei, porque aí vai ser algo que extrapola a nossa capacidade de negociação. Nós vamos ter o Ministério Público cobrando, a sociedade cobrando, então a gente, esse ano que vem, como o Oscar falou, é um ano para a gente começar a fazer rastreabilidade e resolver os problemas, né, incorporar isso ao processo de trabalho. Cristiano, mais alguma consideração para a gente fazer o encerramento? Só dizer assim, que a gente já está já tem as definições prontas, né, gente? Eu acho que o pessoal está esperando alguma coisa, às vezes não tem nada que esperar, né? Acho que a gente já tem a solução disponível para quem já quer conectar, quer fazer testes, tá? E o que a gente vai colocar na norma são datas, mas já dentro de um calendário que a gente já conhece, tá? Então não tem nada que esperar, é algo para começar mesmo. Perfeito, muito obrigada a todos os painelistas, aos distribuidores que nos acompanharam, e a gente vai responder todas as perguntas que foram mandadas pelo chat, tá bom? Muito obrigada, e agora tem uma sessão com a Tracy Link. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigado, Renata, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.